Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica e antes de mais nada, antes de começar essa aula linda, se você ainda não está inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque aqui só tem conteúdo de primeira e toda semana eu posto uma novidade. Lá no Instagram também, vou deixar meu arroba aqui para vocês no Instagram. Se você não me segue, corre e já começa a me seguir. Bom, a videoaula de hoje é uma videoaula super diferente, ela nasceu de um improviso, eu não ia gravar essa aula e depois de muitos pedidos eu resolvi gravar. Então o material tá todo aqui no começo do vídeo e também na descrição do vídeo, tá ok? Boa aula, aproveitem bastante e não esqueçam de comentar. Um beijo. Então para esse projeto a gente vai precisar do seguinte material. A gente vai usar aqui uma lã, na verdade, você pode usar todo o material em lã. É que eu não achei as cores que eu queria, eu comprei, então. Essa lã daqui da Círculo, essa Hobby Baby Kids, é uma lã anti-peeling, bem gostosa para fazer trabalho para criança, para bebê. E essa daqui é na cor pistache. Eu usei 6 novelos desse daqui para fazer esse projeto. Um novelinho desse Amigurumi Soft na cor 1706 e um na cor 7727. Então, esse é o material que a gente vai usar. 6 desses daqui e um de cada, que é pra gente fazer o rosto do ursinho. Vou tecer com a linha, com a agulha 3,5, uma agulha menor para acabamento, agulha de tapeceiro para ajudar no acabamento, marcador, se você achar necessário, fita métrica e tesoura. Na agulha, na lã, eles indicam agulha de 2,5 a 4. Então, eu optei pela 3,5. E esse amigurumi de 2,5, de 2 a 4 também, mesma coisa. E eu tô usando a mesma agulha, que é uma agulha 3,5. Tá legal? Então, é só isso de material e fazer muitos quadradinhos agora. Bora fazer? Então, a gente vai começar pelo quadradinho sólido. Melhor, antes da gente começar, eu vou fazer um esqueminha com vocês. Eu preparei um esquema para vocês. Vamos ver se dá para enxergar bem. Vamos facilitar aqui. A nossa mantinha, cada quadradinho que a gente fizer, vai ter 12 por 12. Então, a gente vai medir o quadradinho. Por 12. Praticamente 11,8, mas 12 por 12, porque depois a gente vai costurar, ele vai ficar bem retinho. Se você quiser blocar, também é legal blocar para ele ficar bem retinho, tá? Então, se aqui eu tenho 5 quadradinhos, eu tenho 60 centímetros aqui. E aqui eu tenho 8 quadradinhos, eu vou ter 96 centímetros. Esse vai ser o tamanho da minha manta. Ela vai ficar um pouco maior porque a gente ainda vai ter um acabamento lateral. Aqui eu tô dizendo de quadradinhos. E lógico, quando a gente fizer a junção, vai crescer um pouco. Então, inicialmente, ela vai ter 60 por 96. Porque eu tenho quadradinhos de 12 por 12 e vou ter essa quantidade aqui de quadrados. Tá? Eu vou ter no total 40 quadradinhos. Dos 40, a gente vai fazer 31 na cor verde, sólido, exatamente como esse. Então, eu vou ter esses todos aqui. E esses que sobraram com o rosto do ursinho. Vou até fazer uma bolinha que é melhor. Então, a nossa manta vai ficar exatamente dessa maneira. Eu terei aqui 31 quadradinhos verdes, sólidos, como esse, e 9 com o rosto do ursinho, que é este daqui, que é na falda agora fazer os olhinhos, o focinho, a boquinha, mas de quadradinho é esse daqui, tá? Então, nós teremos no total 40 quadrados. A gente vai iniciar, então, nossa aula fazendo o quadradinho sólido. Então, pra gente iniciar o nosso quadradinho sólido verde, a gente vai começar com um anel mágico. Onde você vai colocar na ponta dos seus dedos o fio com a ponta virada para você, dar a volta no seu dedo e cruzar aqui em cima. Passar aqui no meio, puxar o fio que vem do novelo
e já fechar um nozinho. Daqui, então, como a gente vai fazer nosso quadradinho todo em pontos altos, daqui eu já faço mais 2 correntes, que já é o nosso primeiro ponto alto. Fechado? Agora, aqui dentro, nós vamos fazer 4 bloquinhos de 3 pontos altos, cada bloquinho separado por uma correntinha. Então, eu já fiz um ponto alto, 2, 3. Faço uma correntinha, faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Mais uma correntinha. Um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha, tudo aqui dentro do nosso círculo mágico, tá? E agora, o último bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E uma correntinha. Agora, eu alonguei para não perder o fio, vou pegar a ponta do círculo que eu fiz para o nosso círculo mágico e vou puxar para fechar. Fechei. Eu volto a pegar a nossa última laçada. Venho aqui na cabeça da minha terceira correntinha, ó, a gente não fez aqui 3 correntinhas para simular o primeiro ponto alto? Eu vou entrar com a minha agulha aqui, na cabeça da terceira. Então, eu introduzo aqui na minha terceira correntinha, puxo meu fio e já fecho num ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Agora, ó, as separações estão aqui, onde a gente fez aquela correntinha separando os bloquinhos. Então, este daqui eu já estou considerando que é o meu primeiro ponto alto em cima desses 3. Então, eu tô correspondente o primeiro já tá aqui da segunda carreira, vou fazer o segundo e o terceiro. Então, ponto alto, um em cada ponto de base, ó. O segundo e o terceiro. Agora, dentro desse espacinho, eu vou fazer 4 pontos altos, como 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Dentro desse mesmo espaço, ó. Vou fazer 1, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Tudo aqui dentro do mesmo espaço, que é exatamente onde a gente fez aquela uma correntinha da primeira carreira. Então, já fiz uma voltinha, uma quina. Agora, eu tenho que fazer 3 pontos, um em cima de cada um. Pontos altos sempre. Então, o primeiro aqui em cima, ele fica meio escondidinho do nosso primeiro ponto alto da carreira de baixo. O segundo. E o terceiro. Agora, cheguei aqui no outro espaço. 4 pontos altos. 2 correntes e mais 2. 1, 2 e mais 2. Cheguei aqui nos meus 3 pontos altos de novo, bloquinho de baixo. Vou fazer 3 pontos altos aqui, um em cima de cada um. Percebam que esse primeiro daqui fica meio escondido aqui, ó. Então, afaste assim com a mão se for difícil, que ó, aqui tá a cabeça do primeiro, do segundo e do terceiro. Pra não perder. Então, ó, 1, 2 e 3. Cheguei aqui no meu espacinho de novo, daquela correntinha. 4 pontos altos, 2 correntes e mais 2. 1, 2
2 correntinhas e mais 2 no mesmo espaço. 1 e 2. Cheguei de novo no meu último bloquinho de 3 pontos altos aqui da carreira de baixo, pra gente fechar essa carreira do nosso quadradinho. Então, de novo, aqui ó, tá escondidinho a cabeça do primeiro. Opa! 1, 2 e 3. Cheguei no meu espacinho de novo. O que que eu faço aqui? 4 pontos. 2 correntinhas e mais 2. 1, 2 correntinhas e mais 2 aqui dentro do mesmo espaço. 1 e 2. Então, eu acabei esta minha carreira daqui. Fechando aqui meu miolinho. Então, acabei mais uma carreira. O que que eu faço? A minha correntinha inicial, eu tenho 1, 2, 3. Eu já venho aqui na cabeça do meu terceiro ponto. E fecho num baixíssimo. Subo 1, 2, 3 e começo tudo de novo. Sempre eu vou aumentar 4 pontos em cada carreira. Portanto, se aqui, ó, entre um espacinho e outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na de cima eu tenho que ter 11. A próxima dessa de 11, eu tenho que ter 15. Eu sempre vou aumentar 4 pontos. Por quê? Porque eu vou fazer agora um ponto para cada ponto já feito desse daqui e 4 pontos aqui. 2 para esse lado, 2 correntinhas e 2 para esse lado. Então, ó, já comecei aqui no meio da carreira. Eu vou continuar. Então, laço meu fio, faço aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar lá no meu buraquinho, que são aquelas 2 correntinhas. Ó, cheguei aqui no meu buraquinho, laço, faço 2, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2. 1 e 2. De novo, aqui vai ser um ponto, já fiz essa curvinha daqui, né? Um ponto para cada pontinho desse aqui embaixo. O primeiro tá aqui escondidinho. Então, eu laço, venho aqui em cima desse, já faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quero esse 7 aqui de baixo. Eu não comecei com 2 aqui? Então, eu tenho esse 7 que a gente acabou de fazer, 8, 9, que são esses 2 aqui dentro do buraquinho, e agora 10 e 11. 2 correntinhas. Agora, vamos contar no total. Laço, já tô aqui nesse lado aqui do meu quadrado. Já saí desse, já entrei nesse. Então, laço, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, os pontinhos acabaram aqui. Agora, faltam os 2 aqui dentro do nosso buraquinho. Então, 10 e 11.
acabei mais um lado. Agora, eu vou fazer esse lado daqui. 2 correntinhas, que é o que separa uma face da outra. 2 pontos aqui dentro. E começa tudo de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente entra no buraquinho de novo. 10 e 11. Opa, e 11. Acabei mais um lado do meu quadradinho. Falta agora a gente fechar esse aqui que a gente começou aqui no meio. Então, 1, 2 correntinhas, mais 2 pontos aqui dentro. 1, 2. Agora eu tenho esses 2 pontos aqui, ó, que estão sozinhos. Daqui pra cá eu já fiz pontos. Então, eu tenho aqui um ponto e o último ponto. Agora é só fechar. Se a gente parar pra contar, esse daqui também tem. Aqui tá a separação, ó. Correntinha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, cada lado tem 11 pontos. Então, o próximo que a gente fizer, a próxima carreira, cada lado a gente vai ter que ter 11 com 4, 15 pontos. Então, agora a gente vai fechar aqui na cabeça do, ó, 1, 2, 3, a terceira correntinha, puxar, fechar no baixíssimo. Subir 3 correntes e continuar, então, esse ponto aqui equivale a esse daqui, ó. Agora, o próximo é esse, tá aqui. Então, a gente vai continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, lembrando sempre de fazer a contagem de pontos para começar corretamente. Então, se eu fiz aqui, no primeiro quadradinho que eu fiz cada face do meu quadradinho com 3 pontos altos, a segunda carreira eu tenho que ter 7, a terceira carreira eu tenho que ter 11, a quarta carreira eu tenho que ter 15 e a sexta e última carreira, porque a gente vai fazer 6 carreiras, eu tenho que ter 19. Então, vamos continuar aqui até a gente fechar o nosso quadradinho. Não esquecer que sempre o primeiro ponto, quando a gente vira o quadradinho, esse primeiro ponto daqui, a cabeça dele fica sempre escondidinha aqui debaixo desses 2 pontos que a gente fez. Então, na dúvida, conta, tá? Não pode ficar faltando ponto. Só na hora da gente juntar todos os quadrados, além dele ficar torto, quando a gente juntar todos os quadrados, a gente vai ter problema. Todos eles têm que ter, em cada face final, 19 pontos. Então, fechamos mais um quadradinho, mais uma carreirinha. E cada face do nosso quadrado com 15 pontos. Então, eu tenho aqui, ó. O início aqui, que é dentro do buraquinho, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. E todos eles estão iguaizinhos. Agora, a gente vai partir para nossa última carreira, para que nosso quadradinho fique com 12 por 12 e fiquem todos iguais. A nossa última carreira com 19 pontos em cada face. 15 mais 4, 19. Então, coloco aqui minha agulha na cabeça da minha terceira correntinha, puxo meu ponto baixíssimo, já subo 3 correntinhas, simulando o primeiro ponto alto dessa carreira, que é equivalente a este daqui. Agora, o próximo tá aqui, a gente laça, mais um ponto alto, e assim a gente vai fazendo ponto a ponto. Tá legal? Então, eu vou acabar aqui, exatamente como a gente tem feito, lembrando que essa carreira tem que ter 19 pontos. Eu vou acabar aqui e já volto com vocês pra gente fechar esse quadradinho, reservar e começar o quadradinho do rostinho, com o rostinho do urso. Pronto, já acabei, então, esse quadradinho. Vamos conferir aqui a quantidade de pontos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Aqui tá aquele espacinho e cada lado do meu quadrado tem 19 pontos. Então, a gente sabe que vai dar certo na hora de costurar, porque todos têm 19 pontos. Então, agora a gente corta, tira da laçada, pega uma agulha mais fina, pode ser agulha de tapeceiro também, caso você sinta mais à vontade. E eu venho aqui na cabeça deste ponto, e não desse daqui, tá? Desse ponto daqui. Senão, se eu vier na cabeça desse, eu vou criar uma correntinha entre um ponto e outro. Pego o fio da onde ele tá saindo, devolvo ele aqui pra dentro. E já arremato. Se a gente contar aqui em cima, eu tenho, tirando essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A próxima correntinha já faz parte do buraquinho. Tá? Então, deu certinho. Todos eles têm que estar desta maneira. E aí, então, a gente arremata para não escapar. De novo, pode ser com uma agulha de tapeceiro, enfim. Aí vocês vejam que é mais confortável para vocês para arrematar. E vai conduzindo o fio aqui por dentro dos pontos. Depois a gente vai dar um nozinho em todos eles. Tá? Então, nós precisamos de 31 quadradinhos deste daqui. A gente já fez os 31 quadradinhos, como num passe de mágica. Então, aqui eu tenho os 31. Eu ainda não arrematei nenhum, vou arrematar todos aos poucos, tá? Que é o fio inicial e este daqui. Então, eu tenho os meus 31 quadradinhos. Agora, eu vou reservar e a gente vai passar para o rosto do ursinho. Que é, então, este quadradinho daqui. Vamos deixar ali separadinho e vamos começar. A gente começa do rosto. Esse rosto, ele não é aplicado no quadradinho verde. Ele é feito junto, tá? Então, a gente vai começar pelo rostinho fazendo isto daqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar aquela linha, que é essa cor aqui que eu escolhi. Se quiser fazer com uma cor mais clarinha, pode fazer também. E vai também começar com um círculo mágico. Então, círculo mágico, puxo a minha linha que vem do novelo, já fecho o nozinho, já fechei o meu círculo. Agora, aqui dentro desse círculo mágico, eu vou fazer 12 pontos altos seguidos, sem nenhuma separação.
Por que naquele outro a gente fez separação? Porque lá eu estava fazendo um quadrado, então a separação equivalia às quinas do quadrado. Esse daqui eu quero fazer um círculo mesmo, então vou fazer todos os pontos seguidos, 12 pontos, bora lá. O primeiro já equivale, essas 3 correntinhas já equivalem ao primeiro ponto, ó. 2, 3, 12 pontos altos. Só pra gente não perder a laçada. Vou pegar o meu fio do círculo mágico e fechar exatamente como a gente fez no outro. O importante, se vocês não acharem a mesma linha para fazer os dois, procurem linha que tenha a mesma espessura. Não necessariamente a mesma tex, que seria o ideal, mas pelo menos a mesma espessura, tá? Então, ó, já fechei aqui o meu círculo. E agora, então, vou dar continuidade. Coloco de novo minha agulha na laçada. E vou fazer um baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Ó, coloco aqui dentro, puxo e fecho no baixíssimo. Agora, essa nossa segunda carreira, ela é feita de aumento em todos os pontos. Então, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui dentro 3 pontos. Mônica, aqui dentro aonde? A gente precisa contar quantas cabeças de ponto a gente tem. Então, vamos esquecer essa correntinha que eu fiz. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu contei essa aqui a primeira. A 12ª é essa daqui. Então, aqui dentro, eu vou fazer outro ponto alto. Tá? Agora, no próximo, que é esse ponto daqui, eu pego sempre na cabeça do ponto e faço, então, mais 2 pontos altos. No próximo, eu faço também mais 2. E assim eu vou fazendo em todos os pontos, aumento 2 pontos altos para cada cabecinha que a gente tem aqui. E agora, chegamos aqui no nosso último ponto. Esse ponto aqui já tem 2, que foram os nossos 2 pontos iniciais. Portanto, agora tem que ter 24 pontos feitos. Feito isso, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3. Então, aqui as minhas 3 argolinhas, ó, 1, 2, 3. Eu venho aqui na cabeça do meu terceiro ponto. Fecho um baixíssimo, subo 3 correntinhas para começar a nossa terceira carreira, que vai ser feita exatamente da mesma forma. Então, essa correntinha equivale a esse ponto, aqui dentro eu vou fazer mais um. Parece apertado ou impossível, mas não é. Já fiz 2. Aqui dentro eu vou fazer 2 também. Então, dentro de cada cabecinha de ponto, eu vou fazer novamente mais 2 pontos. Então, se aqui eu tenho 24, eu vou finalizar essa minha carreira com 48 pontos. Tá legal? Então, eu vou fechar aqui meu círculo, minha carreirinha, e já volto com vocês pra gente, então, dar sequência na próxima carreira. Então, já fechamos mais uma carreira, fazendo 2 pontos para cada pontinho de base. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 pontos, tá certinho. Agora, a gente faz exatamente da mesma maneira, porém, a gente não vai fazer essa carreira de pontos altos, a próxima carreira. Mas o fechamento é igual. Então, ó, 1, 2, 3, eu vou colocar aqui na cabeça do terceiro ponto, puxar num baixíssimo. E aqui mesmo, eu já vou fazer, então, o meu primeiro pontinho baixo, então, ó.
1, 2, aqui. Se você tiver dificuldade de visualizar, coloca um marcador, não tem problema nenhum. Aqui a gente vai começar então a fase da orelhinha. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, por que 16 pontos? Para fazer a primeira orelha, eu poderia ter feito aqui. É que eu quero que essa cicatriz, que é das emendas de carreira, elas fiquem para baixo, porque depois a gente vai colocar o focinho aqui. Então, disfarça mais, tá? Mas você pode fazer a orelhinha em qualquer lugar, respeitando só a quantidade de pontos que vai dividir uma orelha da outra. Então, fizemos aqui 16 pontos. Agora eu vou pro próximo ponto, mas eu vou usar somente a alcinha da frente do ponto. Eu vou deixar a alcinha de trás livre, tá? E aqui dentro, nessa única alcinha, a gente vai fazer 6 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu quis deixar esta laçadinha daqui, ó, livre, tá? Vocês vão entender o porquê quando a gente começar a fazer a parte verde. Agora, o próximo ponto é esse daqui, eu volto a fazer ponto baixo. E vou fazer 11, que é o que vai dividir. Isso você precisa contar mesmo, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Eu vou pegar somente a salsinha da frente aqui do ponto e vou fazer 6 pontos altos. Laço meu fio, pego somente a alcinha da frente e faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto aqui no meu primeiro ponto, depois desse já pego na cabeça dele e continuo fazendo pontos baixos, até chegar ali no meu marcador. Aqui é o nosso último ponto. E agora eu posso já fechar, tiro o meu marcador, que eu não vou mais usar essa linha daqui. Corto. Tiro da laçada. Passo na cabeça do primeiro ponto, puxo meu fio, viro minha peça. Veja aqui, ó, o ponto que ele tá saindo. O fio tá aqui, ó, ele tá saindo desse ponto daqui. Introduzo aqui atrás do ponto, pego meu fio, trago ele aqui pra trás, ó. Já formei
a cabecinha do meu ponto. E agora esse fio daqui a gente tem que conduzir. Tá legal? Então, mais uma cabecinha pronta. Agora a gente vai passar para a base, para que a gente consiga juntar depois todos os nossos quadradinhos. Bom, agora vai chegar a hora dos nossos marcadores, para facilitar vocês. Vocês lembram quando a gente estava fazendo esse quadradinho daqui? Que a cada carreira eu aumentava 4 pontos. Então aqui eu comecei com, para cada lado que eu tô falando, né? Então, 3, 7, 11, 15 e 19. Aqui, essa primeira carreira de verde que a gente vai fazer equivale à quarta carreira, a carreira que eu tenho 15 pontos em cada face. Então, entre cada quina, eu tenho que contar sempre 11 pontos, porque a gente está se baseando, então, nessa contagem daqui. Aqui, quando eu fiz a cabecinha do urso, eu já deixei 11 pontos aqui pra gente ter como parâmetro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui atrás, nessa alcinha, eu vou colocar 4. 2 para esse lado e 2 para esse lado. E aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu vou ter 15 pontos. 2 com 11, 13. Com 2, 15. Aqui, desse lado do quadrado, é a mesma coisa. Eu vou ter aqui 2 pontos, eu tenho que contar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou colocar o meu marcador aqui. No marcador, eu vou ter 4 pontos. 2 para cá e 2 para cá. Então, eu tenho 2, 3, 4. Entre um marcador e outro, eu vou ter que ter 11 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou colocar o meu outro marcador aqui. Então, daqui para cá, eu tenho que ter 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, eu vou introduzir o meu fio aqui pra gente manter o mesmo lado da cicatriz. Eu vou introduzir meu fio aqui, ó, seguindo aqui a cicatriz em qualquer um desses pontinhos. Só que por toda essa nossa carreira, a gente vai pegar somente a alcinha de trás do nosso ponto, tá? Por toda a carreira. Então, eu introduzo minha agulha aqui. Puxo meu fio. E faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora eu vou arrematando esse, tá? Então, agora eu vou fazer pontos altos até eu chegar 2 pontos antes do marcador. Então, eu tenho 1, 2, então eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Eu não tô dando quantidade de pontos para vocês seguirem exatamente a lógica do negócio, para vocês não decorarem quantidade de pontos, mas para vocês entenderem a lógica, tá? Então, 1, 2, esse aqui é o terceiro. Pronto, fiz 3 pontos altos. Deixei 2 pontos livres antes do marcador. Como o marcador é exatamente a nossa quina, eu preciso começar a aumentar o tamanho do meu ponto para que aqui eu forme uma quina. Então, nesses 2 próximos pontos, eu vou fazer um ponto alto estendido, que é praticamente a mesma coisa. Eu laço uma vez minha agulha. Olha, eu tô arrematando o fio, tá? Puxo. Fico com 3 laçadas na minha agulha. Em vez de tirar de 2 em 2, eu vou tirar 1. Tiro 2. E tiro 2. A mesma coisa, laço no próximo ponto. Eu puxo. Eu tiro 1. Tiro 2 e tiro 2. Cheguei no marcador, tiro o meu marcador. E neste ponto aqui, nós vamos fazer 4 pontos altos triplos, sendo que eu vou separar de 2 em 2 com 2 correntinhas no meio. Então, ó, laço 2 vezes minha agulha e introduzo aqui na laçadinha de trás, puxo meu fio. Fico com 4 laçadas na minha agulha. Eu tiro 2, tiro 2 e tiro 2. De novo, laço 2 vezes, introduzo no mesmo lugar, puxo,
tiro 2, tiro 2, pronto, e tiro 2. Faço 2 correntes, 2 correntes, e faço mais 2 pontos altos triplos aqui dentro da mesma correntinha. Puxo, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Laço 2 vezes, introduzo, puxo, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Então, formei uma quina. Agora, já venho para o próximo ponto. E para ficar simétrico, eu vou fazer aqui nos 2 próximos pontos, 2 pontos altos estendidos. Laço meu fio, introduzo, puxo. Tiro 1, tiro 2 e tiro 2. Laço uma vez, introduzo no próximo ponto, puxo. Tiro 1, tiro 2 e tiro 2. Agora, eu vou fazer pontos baixos até eu chegar no antepenúltimo ponto, que eu vou deixar os 2 últimos pontos livres. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço meu fio, introduzo, puxo, tiro 2, tiro 2. Laço, introduzo, puxo, tiro 2, tiro 2. Laço, introduzo, puxo, tiro 2, tiro 2. Laço, introduzo, deixa eu puxar o fio aqui. Laço, introduzo, puxo, tiro 2, tiro 2. Laço, introduzo, puxo, 2, 2. Laço, introduzo, puxo, 2, 2. Laço, introduzo, isso mesmo, introduzo, puxo, 2, 2. Então, fiz 7 pontos altos. Agora, nesses 2 últimos, antes da orelhinha, eu vou fazer aquele tal do ponto alto estendido. Então, eu laço uma vez, introduzo, puxo, tiro 1, tiro 2, tiro 2. Laço, introduzo, puxo, tiro 1, tiro 2 e tiro 2. Agora, a gente vai fazer esta quina daqui com aqueles 4 pontos altos triplos atrás da orelhinha. Então, eu vou virar aqui, vou laçar 2 vezes a minha agulha e venho aqui nesse pontinho de trás, que é este daqui, que é o pontinho que a gente passou todos os pontos altos. Laço 2 vezes e introduzo aqui nesse pontinho, puxo, tiro 2 e tiro 2. De novo, laço 2 vezes, introduzo na mesma laçadinha, puxo, tiro 2 e tiro 2. Faço 2 correntinhas, exatamente como a gente fez nessa quina daqui. Faço 2 correntinhas, laço 2 vezes, introduzo no mesmo ponto, puxo, tiro 2 e tiro 2. E o último ponto alto triplo deste ponto, tiro 2 e tiro 2. Fiz mais uma quina. Agora, eu já preciso passar aqui para esse primeiro ponto, depois da orelhinha. Vou fazer, para ficar simétrico, 2 pontos altos estendidos. Laço uma vez, introduzo aqui no meu ponto, pegando a alcinha de trás, tiro 1, tiro 2, tiro 2. Laço, introduzo, puxo, tiro 1, 2 e 2. Agora são 7 pontos altos, porque eu preciso deixar esses 2 livres. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os 2 livres pra gente fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, ponto alto, vocês já sabem como a gente faz. Agora, chegamos nos 2 últimos pontos aqui antes da orelhinha. Eu vou laçar, introduzir e fazer aquele meu ponto alto estendido. Laço, tiro 1, tiro 2, tiro 2.
laço, no próximo ponto, introduzo, puxo, tiro 1, 2 e 2. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui atrás da orelhinha. Neste pontinho daqui, que é a laçadinha de trás do nosso ponto, eu vou laçar 2 vezes, introduzir minha agulha aqui, puxar e fazer 4 pontos altos triplos, sendo que eu faço 2 correntinhas e mais 2. Mais uma quina feita, volto aqui pra frente e nesses 2 próximos pontos eu faço o meu ponto alto estendido. Laço, tiro 1, tiro 2, tiro 2, laço, introduzo, puxo, tiro 1, 2 e 2. E agora, até chegar de novo aqui nesses 2 pontos que antecedem o marcador, eu vou fazer ponto alto, que se a gente somar, são 7 pontos altos. Fizemos os 7 pontos altos, agora esses 2 antes do marcador é o ponto alto estendido. Tiro o meu marcador. Nesse ponto, eu faço a minha última quina. Laço 2 vezes, introduzo, puxo, tiro 2, 2 e 2. Esse é o nosso ponto alto triplo. Duas correntinhas. E mais 2 pontos altos triplos no mesmo espaço. Agora, eu faço 2 pontos altos estendidos. E o restante em ponto alto até eu chegar ali, na minha última correntinha livre. Lembrando que toda essa carreira nós pegamos na alcinha de trás do nosso ponto. Então, já começamos a formar o nosso quadrado, sendo que cada lado tem que ter 15 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E cada lado tem que estar certinho, 15 pontos. Agora, a gente vai passar para a fase final, que é introduzir a nossa agulha aqui, ó. 1, 2, 3, na cabeça da terceira correntinha. Puxar nosso fio, fechar no baixíssimo, subir 3 correntes. E para cada ponto de base, um ponto alto. Então, lembrando, esse daqui eu tenho que ter 19 pontos altos. Se eu tenho 15 no anterior e tá certinho, eu vou crescer 4 em cada lado, eu vou ter 19. Em cada quina é a mesma coisa. Faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Aqui é a mesma coisa, lembrando que o primeiro ponto é esse daqui, então a cabeça está aqui, quase escondidinha. Eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu fechar de novo o meu quadrado. Gente, não é difícil. Isso aqui, a questão desses quadradinhos, quando a gente junta, a gente só precisa prestar atenção
na quantidade de pontos para ele não ficar torto e a gente conseguir juntar todos de forma igual e ficar uma peça retinha, simétrica e bem acabada. Então, eu vou continuar aqui, que é exatamente o que a gente fez com outro quadrado mesmo, aqui o finalzinho, é um ponto alto para cada ponto de base. Na quina são 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E assim eu dou sequência até fechar, lembrando que cada lado precisa completar 19 pontos. Cheguei aqui na minha quina, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. E eu continuo, então, meus pontos altos. Então, eu vou completar aqui, fechar a minha carreira e já volto com vocês. Então, eu já cheguei aqui no meu último ponto alto e eu vou fazer o fechamento cortando o meu fio, puxando, tirando da laçada, pegando uma agulha menor, pegando aqui na cabeça do primeiro ponto, não é na terceira correntinha, tá? No caso, seria a quarta, é na cabeça do primeiro ponto. E devolvendo o meu fio exatamente por onde ele saiu. Jogo ele aqui pra trás e arremato, formando, então, o meu quadradinho de ursinho, sendo que cada lado tem 19 pontos, tá? Ele parece, às vezes, ficar um pouco maior do que o outro, não tem problema, porque a agulha é mesma. Depois, quando a gente juntar, ó, vocês vão ver que vai dar certinho, ó, ponta, quina com a quina. Ele dá bem certinho. O ursinho fica mais abaloado por causa desse redondinho daqui. Mas depois que junta, fica tudo igual. Então, isso daqui nós vamos fazer 9 vezes. 9 cabecinhas de urso. Tá legal? Então, eu vou continuar aqui, fazer as minhas 9, volto pra gente fazer o próximo passo, que é o acabamento. O focinho dele com a boquinha e os olhinhos. Então, agora, o próximo passo é a gente fazer o focinho dele. Na verdade, essa bolinha aqui que a gente vai prender aqui, para depois a gente fazer a boquinha e os olhinhos. Então, aqui também é bem simplesinho. Eu vou usar meu outro tom, que é um tom off-white, também, que é o Amigurumi Soft, que eu disse pra vocês, que eu passei pra vocês. E nós vamos começar aqui fazendo um círculo mágico, também com 12 pontos. Então, fiz meu círculo mágico, já prendi ele com nozinho, e vamos fazer, então, 12 pontos altos. Doze pontos altos, me perdoe, fiz 12 pontos altos, a gente vai fechar nosso círculo mágico. Vai pegar aqui na cabeça da terceira correntinha, então a primeira tá 1, 2, 3, pegar aqui na cabeça da terceira correntinha, puxar e já fechar um baixíssimo. E agora nós vamos fazer o aumento, quando a gente fala aumento, é sempre fazer 2 pontos em cada ponto de base, porém agora vai ser de pontos baixos, não de pontos altos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, este daqui de onde ele tá saindo é o meu 12º. Então, eu já tenho um ponto saindo de dentro dessa correntinha, eu já passo pro próximo e no final eu finalizo aqui mais um ponto. Então, aqui dentro eu tenho que fazer 2 pontos baixos. E assim, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Lembrando que o último ponto daqui foi o primeiro, na verdade, falta um ponto, tá? Para o ponto não ficar cruzado. Eu vou fazer no final da carreira. Então, tô fazendo aumento em todos os pontos. Então, se eu comecei com 12 pontos altos, eu vou ter aqui 24 pontos baixos.
Ó, e esse último ponto daqui, que só tem um ponto dentro dele, então tem que fazer o segundo agora. E fecha a minha carreira. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 e 24. Então, agora eu corto meu fio. Tiro ele da laçada e faço, então, a cabeça desse último ponto que tá faltando aqui. Da mesma maneira, tá? Ó. Então, já tem aqui o meu focinho formado. Agora, a gente arremata esse fiozinho. Então, feito o nosso focinho, agora a gente vai fazer o narizinho e depois aplicar na nossa peça. Para isso, eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro e assim, eu não coloquei no início do vídeo uma cor de linha. Por quê? Tem gente que gosta de fazer o focinho preto, tem gente que gosta de fazer o focinho marrom. Então, pegue uma linha escura que você tenha, eu escolhi um marrom. E vou fazer o meu focinho marrom. Então, eu vou cortar um pedaço de fio. E qualquer restinho de fio que vocês tenham aí, dá. Não precisa comprar só pra isso, a não ser que você não tenha fio nenhum, tá? Mas um restinho é muito pouco que se usa para os 9 ursinhos. Então, eu passei minha linha, eu vou usar minha linha dupla. Vou pegar aqui aquela minha correntinha do início do trabalho, que fica uma ligeira cicatriz. Vou passar minha agulha de trás pra frente aqui embaixo, entre o ponto alto e a carreira de ponto baixo. Vou deixar um pouco de fio aqui atrás e vou devolver ele aqui pelo meio da minha peça. Então, passei aqui pelo meio da minha peça, eu vou exatamente na direção dessa, eu vou criar um triângulo. Aqui, ó, vindo daqui, aqui. Então, eu vou usar esses 3 pontos para formar esse triângulo. O que que eu faço aqui? Eu passo meu fio, a minha agulha aqui em cima e volto ela aqui pro meio da minha peça. Passo no próximo ponto aqui em cima e venho pro meio da minha peça. A gente vai sempre arrumando com a mão. E venho aqui pro meu terceiro ponto. Então, eu escolhi aqui 1, 2, o meu terceiro ponto. E trago aqui pro meio da minha peça. Agora, eu preciso preencher esse triângulo daqui. Então, eu volto aqui no meu primeiro ponto. Passo de novo no meio e vou começando a arrumar com a mão. Eu quero que esses fios fiquem praticamente paralelos. Ó. Trouxe aqui pro meio. Venho aqui para o meu próximo. Passo no meio de novo. E vou arrumando.
E vou preenchendo esse meu triângulo fazendo isso. Vou passando lá em cima. E trazendo de volta aqui pro meio. Agora eu vou passar meu fio aqui por cima, para tentar preencher um pouquinho mais. E aqui a gente já tem, então, um focinho formado. Então, agora eu vou passar meu fio aqui para trás. Então, ó, eu já tenho um focinho pronto. Ele estando pronto, o que que eu faço? Eu preciso marcar, eu vou colocar aqui o topo do meu narizinho, aqui do meu focinho, aqui no topo do meu primeiro círculo. Retinho assim. Se isso facilitar a sua vida, para fazer a costura, marca direitinho. E prende só para não fugir do lugar. Agora a gente vai pegar a nossa agulha, passar aqui de trás para frente e pegando somente uma correntinha do pontinho aqui do nosso ursinho, ó. Eu pego, coloco aqui no meio da laçadinha. E vou passando, dando a volta por todo o meu focinho. Costura simples, que a gente chama costura reta, não tem segredo nenhum. É só ir passando por volta de todo o nosso focinho. O focinho já tá preso. A gente dá um nozinho. E depois a gente consegue arrematar. Eu não tô muito preocupada em arrematar essas coisas aqui atrás, porque nós teremos um forro. Isso é opcional, por isso eu também não coloquei na lista de material obrigatório. Isso é opcional fazer esse forro, tá? Então, já temos o quadradinho com o focinho do nosso ursinho pronto. Agora a gente vai fazer os olhinhos do urso. Aí você tem a opção de fazer um bolinha, não façam com bolinha de brinquedo, porque esse aqui é um cobertor, ou fazer um risquinho com ele dormindo. Pode fazer o risquinho assim, ó, que o ursinho tá dormindo. Eu vou fazer a bolinha da mesma cor, olhos castanhos. E vou escolher, eu vou pegar, acompanhar esta diagonal do nariz, escolher bem perto aqui, ó, bem rente ao focinho. Então, vou passar de trás pra frente aqui. Vou até deixar um fio. E vou passando a minha linha
preenchendo esse cantinho daqui, como se fosse um olhinho mesmo. Vou na outra diagonal aqui. Venho aqui de trás pra frente, saio aqui nessa diagonal. E já vou marcando meu olhinho de novo. Então, já formei os meus 2 olhinhos também. Se quiser fazer maior, pode fazer. Se quiser fazer fechadinho, também não tem problema. Aí é criatividade, fica a critério de vocês. E assim eu fiz, então, a carinha do meu urso. Viro aqui do outro lado. E arremato esse meu fio. Pra gente poder cortar. Então, corto aqui. Esse aqui, que é o nosso fio inicial. Posso estar dando um nozinho aqui, não preciso nem conduzir, não se preocupem, porque aqui, nesse caso aqui, vai forro. Se não for forro, conduzam o fio da melhor maneira possível, para não ter risco de desmanchar e ficar com um bom acabamento. Então, ó, nosso ursinho está pronto. Agora, é só a gente fazer isso em todas as 9 peças que a gente tem. Eu já fiz uma aqui, agora a gente vai fazer as outras. E começar, então, a parte de juntar os nossos ursinhos. Então, se a gente parar para prestar, a gente já fez aqui os nossos 31 quadradinhos verdes, que são esses daqui. E fizemos, então, os nossos 9 quadradinhos com ursinho, que são esses daqui. Então, as peças estão todas prontas, todos eles medindo aproximadamente 12 por 12. Agora, a gente vai começar a fase de juntar todos eles. Vamos começar a juntar, então. Já juntei uma parte aqui para vocês verem como é que eu dou a continuidade, que eu faço primeiro todas as linhas verticais. Então, se a gente pegar aqui o desenho, eu já juntei esses dois, que é o ursinho com liso, e vou juntar agora esses dois, só para vocês verem como eu faço, porque na verdade, eu coloco todos eles, vou juntando as linhas verticais ou as horizontais, mas eu vou juntando para não ficar com muita emenda, eu junto todas as linhas. Então, eu vou agora continuar juntando, vou juntar esse aqui para vocês verem, depois eu continuo daqui para baixo, mas é só para vocês terem ideia, então, do que eu tô fazendo. Então, como é que eu faço? Eu já tô aqui com a minha laçada, que foi a última laçada que eu fiz. Eu sempre vou começar os meus quadradinhos por essa quina. Nessa quina eu tenho 2 pontos. Este daqui, que vai ser para este lado, e este daqui, que é desse lado. Então, como a gente tá subindo aqui, eu vou começar por este daqui, desse lado. E este daqui, desse outro quadradinho. Então, eu insiro minha agulha nesse ponto. Insira minha agulha neste ponto. Meu fio sempre fica por baixo, tá? Pego meu fio, tiro todos de uma vez. Tô fazendo um baixíssimo aqui.
tirei todo de uma vez. Vou pro meu próximo ponto. Meu próximo ponto aqui nesse quadradinho é esse daqui. E neste daqui é este daqui. Então, eu já venho para este ponto, pego meu fio, passo por todos. Puxo um pouquinho para não ficar repuxado. Venho pro próximo ponto vazio, pro próximo no outro quadradinho, pego meu fio, laço, puxo e tiro as 3 laçadas. E assim eu vou fazendo por toda a extensão, juntando os meus quadradinhos, ponto a ponto. Por isso que é importante a gente ter a mesma quantidade de ponto bem certinho para essa peça fechar bem retinha. E o legal desse ponto é que ele não deixa muito relevo, nem repuxo, ele fica bem lisinho. Então, vamos continuar aqui. Pego meu fio, minha peça, próximo ponto vazio, coloco no meio dele, puxo a minha laçadinha. Outro lado, próximo ponto vazio, coloco minha agulha em uma laçadinha, puxo meu fio e tiro os 3 de uma vez. Dou uma puxadinha na minha laçada para não ficar apertado, vou pro meu próximo ponto, puxo meu fio e tiro as 3 laçadas. É uma costura bem delicada, tá? Mas é muito rápida de fazer, que aqui a gente fica explicando, parece que é mais demorada. Mas ela é bem tranquila de fazer. E eu vou, então, pegando ponto a ponto, sem pular nenhum, para não dar diferença. Lembrando que a gente tem 19 pontos em cada face de todos os nossos quadradinhos. Cheguei aqui, no primeiro ponto da minha quina, introduzo minha agulha, e no primeiro ponto da minha quina desse lado, introduzo minha agulha, puxo e fecho os 3. Não faço o próximo, porque o próximo ponto da minha quina já é desse lado daqui. Aqui a gente não vai ter mais nada pra cima, é daqui pra baixo, tá? Porque eu acabei de fazer esses 4 quadrados aqui. Acabamos de montar esses 4 quadrados aqui. Então, o ursinho, o liso e o liso, tá? Então, eu fiz esta costura daqui com vocês, ó. E essa aqui já tava feita, eu já tinha feito. Tá? Então, agora eu vou continuar, vou juntar os meus quadradinhos aqui pra baixo. Eu vou juntar todos. Quando eu tiver com todos os paralelos montados na vertical, eu volto pra mostrar pra vocês. E depois eu faço as costuras na horizontal. E no final, a gente vai fazer um acabamento aqui em volta de toda a nossa peça. Eu tô mostrando no papel porque é uma peça grande. Então, eu não vou ter muito espaço pra mostrar, mas depois eu vou com jeitinho mostrando. Por isso que eu preferi fazer esse desenho aqui pra vocês, tá? Então, eu vou continuar fazendo essa costura. Aqui, nesse caso, eu vou cortar, porque eu já cheguei no final. Então, aqui no final, eu posso pegar esta pontinha pra fechar e não deixar arredondadinho. Puxo meu fio. E depois, no final, eu arremato tudo pra mostrar pra vocês. Deixa eu passar aqui pra baixo pra gente ver melhor. Tá? Então, os pontinhos estão feitos. Agora, eu vou continuar aqui pra baixo, como eu disse, fazendo essa costura daqui. Aí, junto esse outro, faço aqui, junto, faço aqui e vou fazendo até todos os meus quadradinhos estarem prontos. E aí, eu volto com vocês. Bom, como vocês podem ver, eu já juntei
todas as faixas na vertical, exatamente como eu mostrei para vocês naquele esqueminha, já estão todas costuradas no esquema que vocês viram no vídeo. Agora eu vou começar a fazer as horizontais, levando em consideração que essa peça está em pé, as horizontais que vocês estão vendo que elas estão abertas. Então, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu expliquei, porém eu vou fazer coluna por coluna. Então, por exemplo, olha, eu vou pegar essa primeira coluna daí que vocês estão vendo, eu vou lá em cima, começo, venho descendo, costurando, corto meu fio. Subo, vou lá, desço, venho costurando, corto meu fio. E assim eu vou fazer em todas as coluninhas, as faixas de quadradinhos, pra gente poder fechar. E no final vou fazer um acabamento que vocês vão ver já já, que é todo em pontos baixos. Eu já juntei todos os meus quadradinhos, como eu disse pra vocês. Eu fui juntando aqui as linhas, ou na vertical ou na horizontal, você que decide, mas eu prefiro ir colocando assim, depois que estão todos eles em tira, assim, até um pedacinho do vídeo que eu gravei. Então, todos eles grudadinhos em tira, depois eu só vou fazendo, que fica com menos emenda, vou fazendo no sentido, no outro sentido perpendicular. Então, ó, todos os quadradinhos estão feitos, juntados. Eu também não filmei isso, na verdade, esta gravação daqui é depois que eu postei aquele reel lá no Instagram, que muita gente me pediu a gravação, eu não tinha feito tudo, porque eu fui só filmando pedacinhos da confecção dessa manta, mas eu vou agora finalizar meio que no padrão. Então, depois que eu juntei todos os quadradinhos que vocês viram aqui no vídeo, eu fiz uma bordinha, uma carreira de 3 pontos baixos. Então, eu usei a cabeça dos meus pontos aqui por volta de toda a minha peça e fiz 3 carreiras de ponto baixo, sendo que aqui na quina eu fazia, no pontinho da quina aqui, eu sempre fiz 2 pontos. Aí, entre os 2 que eu fiz mais 2, entre os 2 que eu fiz, mais 2. Então, foi assim que eu usei para fazer essa curvinha daqui. Então, eu fiz 3 carreiras de ponto baixo e no final eu fiz o pontinho caranguejo, que é o ponto que a gente faz ao contrário. A gente faz da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, como normalmente a gente faz o crochê. É o pontinho caranguejo. Também não filmei isso, gente, mas acho que vocês podem dar... Mas vocês podem dar o acabamento que vocês quiserem e é muito fácil encontrar como faz esse pontinho caranguejo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal de uma bolsa que eu finalizei ela com ponto caranguejo, vou deixar ela aqui no link, o link dessa aula na descrição do vídeo, tá? Então, juntei todos. Então, a única diferença daqui para esse, entre aspas, gráfico que eu fiz para vocês, que não foi um gráfico, foi um esquema para me facilitar, é que eu fiz uma carreira menos. Eu fiz 5, ok? Só que no comprimento eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui no comprimento eu teria 8. Eu preferi porque, se vocês perceberem aqui, eu sou muito da coisa com simetria. Então, tudo que não tá simétrico me incomoda um pouco. Isso aqui ia ficar um pouco simétrico para os meus padrões, tá? Então, aqui eu teria, ó, 2 ursinhos, 1, 2, 1, 2, e acabaria com 1. Na minha concepção, deveria acabar com 2, aí eu faria mais uma carreira, mas aí ela vai ficar desproporcional, ela vai ficar muito comprida. Isso daqui é uma mantinha de berço, uma mantinha de carrinho, não é um cobertor, né? É para bebezinho. Então, eu resolvi diminuir uma carreira. E aqui, essa daqui ficou a última carreira toda em verde. Então, ao invés de ter esse laranja, essa carreira, eu eliminei essa daqui, não teve essa carreira daqui, e essa ficou toda em verde. Então, a minha colcha ficou assim, começa daqui, ó, essa primeira. Uma carreira toda verde, tá aqui, check. A segunda carreira, com 2 ursinhos, check, tá certinho. A terceira carreira, com um ursinho no meio, que é aqui, tá certinho. A quarta carreira, um ursinho não, né, com 2 ursinhos, tá certinha. A quinta carreira... Então, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui, ó. A quinta carreira, com um ursinho no meio, tá aqui. A sexta carreira, com 2 ursinhos. Tá aqui. E a sétima carreira, que eu eliminei essa possibilidade, toda verde, que tá aqui. Tá? Então,
Desse esquema que a gente fez aqui, eu inutilizei essa última carreira daqui. E fizemos apenas, deixa eu até remarcar aqui. E nós fizemos, então, apenas essa carreira daqui. Tá ok? Então, a manta tá montada. Passo mais importante. Aí, o que que eu fiz? Eu acho até para um conforto, né, de toque, apesar que essa lã é realmente muito macia, ela é anti-peeling, eu gostei bastante. Mas, como eu sou mãe, né, e a gente acaba usando as nossas experiências do dia a dia para colocar em prática as coisas que a gente faz, eu resolvi fazer um forro. Isso aqui eu só deixei esse acabamento assim dos ursinhos em função do forro, tá? Porque dá pra fazer bem melhor do que ficar esse acabamento daqui. Eu resolvi fazer um forro em fralda. Então, eu comprei o tecido de fralda por metro, fiz a bainha dupla nele todo, pra não ter risco de ficar desfiando pra cá, e vou forrar o avesso da nossa manta aqui. Então, vou prender toda ela, deixando uma beiradinha. Ela foi medida já, né, pensando nisso. E vou costurar a mão por toda a peça, em volta de toda a peça, vou fazer uma costura simples à mão. Então, a manta vai ficar forrada, eu vou ter aqui o lado direito e o outro lado vai ser forradinho, ó. Isso dá um conforto muito bom de toque, irrita menos. E tem outra coisa, vocês perceberam que eu fiz os pontos bem fechadinhos, porque eu tenho muita agonia de buraco, por exemplo, a beiradinha aqui, né, o acabamento. Eu não gosto daquele acabamento muito largo, muito franja, porque eu tenho medo que o bebê enrosque a mão, enrosque o pé, sei lá, isso é neura minha, tá? Mas façam aí o que vocês acharem melhor. Então, eu quis fazer ela bem fechadinha, só aqui que não tem como não fazer. E aqui o acabamento eu quis fazer também um acabamento bem firme, bem fechadinho, pra não ter esse risco. E o forro, além de uma sensação melhor, né, da parte de toque, ficar mais confortável, o neném não vai ficar se enroscando, né, colocando o dedinho nem nada, que é onde ele ficar com contato com o corpinho, não tem como colocar, que tá tudo fechadinho, tá? Mas isso é 100% opcional. Só passei aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou costurar agora tudo isso à mão e vocês vão ver já a manta prontinha. Bom, então, como eu disse, faltava só prender o forro. Eu já prendi, fiz uma costurinha à mão bem delicadinha, ó. Então, ele ficou super confortável, bem macio, vai ser bem quentinho pro neném, tenho certeza. Ele ficou, não ficou uma coisa muito pesada, bruta, sabe? Ficou bem delicado mesmo. E todo forrado. Aqui no cantinho eu coloquei a marca e ele tá todo bem presinho pelas beiradinhas, então nada fica solto. Tá, o forro eu sempre deixo um pouquinho, pouca coisa, tá vendo? Ele fica mais soltinho do que o crochê, exatamente para poder lavar e não ter o perigo de deformar a peça. Então, mas é bem pouco, bem pouquinho mesmo. Então, a peça ficou pronta. Eu estou apaixonada, tenho vontade de fazer uma dessa aqui para adulto. Uma colcha dessa ia ser muito gostosa. Quem sabe eu não faço uma sem bichinho, lógico, toda colorida, mas com forro bem legal. Bom, é isso. E agora, o que eu não mostrei fazendo, mas vocês devem ter visto no pedacinho do vídeo, é essa maminha que eu fiz com a mesma carinha do urso, mas aí eu fiz
recheadinho, né? Coloquei fibra aqui dentro. A fraldinha é removível para lavar. Então, fiz uma fraldinha também, coloquei minha etiquetinha. Essa fraldinha daqui eu fiz dupla. Ó. E aí, a gente pega aqui no meio dela, o braço do ursinho que tá dormindo, passa a naninha aqui dentro, puxa e ele dorme bem confortável. É muito bonitinho, né, gente? Eu tô encantada, assim. Agora, esse aqui eu acho que pra filho não rola mais, só pra neto. Quem sabe um dia eu tenho neto. Mas é isso, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula meio improvisada. Os quadradinhos, eles foram fáceis de gravar, porque se eu fizer a mais ou a menos, eu guardo e faço outro. Então, eu fiz os quadradinhos, a parte do que eu tinha feito a colcha, porque eu não estava pensando em gravar isso para vocês, até porque não é o perfil do meu conteúdo. Mas eu recebi tantas mensagens lá no Instagram, que eu fiquei animada então em gravar. Então eu gravei os pedacinhos aí, vocês viram, juntando uma pecinha na outra, costurando, né? Mostrando para vocês que eu cortei uma fraldinha que eu comprei por metro e fiz a bainha e depois prendi aqui na peça. E a naninha. Aí, se vocês também quiserem saber como eu fiz a naninha, me falem que eu tento fazer uma aula bem rapidinha. Essa aqui é muito rápida mesmo, assim, uma aula fazendo esse ursinho daqui. Tá? Então, deixem muitos comentários. Se vocês gostaram, deixem um joinha aqui no vídeo. Compartilhem com seus amigos. E se você quiser fazer para dar de presente para alguém ou até mesmo uma encomenda, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Esse daqui, como vocês já sabem, é um presente muito especial que eu vou dar em breve e eu já tô ansiosa para ver se a pessoa vai gostar ou não. Tá legal, gente? Então, obrigada mais uma vez. Tudo que eu já falei no início do vídeo, Instagram, se inscrever aqui no YouTube, curtida, compartilhar, fazer comentários, me ajudem a crescer a comunidade. Ela tá crescendo de pouquinho em pouquinho, mas me ajudem, que é a melhor forma que vocês têm de me incentivar a continuar produzindo conteúdos gratuitos para vocês. Tá legal? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.